CD, gente. Coloquei uma música pra me acompanhar nesse início e olha o que aconteceu. Vocês estão ouvindo a música de entrada de hoje? Pedi a companhia aqui de Selmar pra gente poder começar essa live encontro, que eu já comecei errando e atrasando alguns minutos horário, hein? E eu fui dar play. Gente, tô tentando dar play porque o som vai ficar melhor aqui. E não entra. Aí, vamos ver se agora entra. Bom, vamos lá, cada um colocando aquele oi, de onde é que tá falando. Estamos aqui hoje, quarta-feira, dia CD, né? Hoje eu tô indo pro CD, gente. Hoje eu tô no meu dia CD. Post-its, olha a quantia de post-it. Muitos post-its pra marcar meus erros. E tentando tocar um CD. Vamos lá, vou tentar voltar aqui pra geração mais moderna, porque meu CD resolveu parar, vamos ver. É que eu tô achando que no computador também não tá bom. Eu tenho uma coleção ainda de CDs, gente. A pessoa quer fazer uma live sobre erros, é claro que vai começar dando tudo errado, né? Nem se eu tivesse combinado, não daria tão certo isso. Tô nervosa hoje, gente. Eu resolvi abrir com essa música Pecadinhos da Selmar. Tá dando pra ouvir daí? Não tá. É bem pra tipo Cordeiro de Deus. Tirai os pecados do mundo, tende piedade dos pecadinhos, que de tão pequenininhos não fazem mal a ninguém. Perdoai nossas faltas, quando falta carinho, quando flores nos faltam, quando sobram espinhos. Um pouquinho de Selmar, um pouquinho de pecadinhos, para abrir esse dia tão desafiador, né? Eu fiquei prometendo, agora eu vou tirar a música, pra gente se falando aqui. Mas deu pra sentir, né? A vibração de hoje. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Gente, hoje é esse dia prometido. Há algumas semanas estava realizando um encontro, não era encontro, era o curso online, produção criativa e colaborativa como Reexistência. E dentro desses encontros, logo que abriu, eu resolvi falar: nossa, é claro que muitas vezes aqui vai parecer que eu tô falando só de projetos bem-sucedidos, vai parecer que eu tô falando só de grandes realizações, mas eu tô falando também de muito e muito erro. Por trás de cada realização tiveram inúmeros percalços e muitos desses percalços também tiveram muito a ver com erros. Então assim, peço agora licença para poder transitar pelos meus erros, poder olhar para acertos e poder aprender com os passos dados. Eu sou a Cíntia, eu estou aqui e hoje eu estou nervosa. Hoje eu tô bem nervosa, eu tô começando a achar que o primeiro grande erro é se propor de fazer uma live falando de erro. Eu já tô achando que começa por aí. Depois tem um erro que eu não posso esquecer. Meu filho de 9 anos me corrige todos os dias para que eu fale uma coisa que eu sempre esqueço. O Theo me lembra para que eu fale todas as vezes. Esse vídeo vai depois para o YouTube, então não esqueçam de ativar o sininho, de dar um joia e de nos seguir também no YouTube Aflorar Cultura. Fala galera, estamos aqui para mais um dia de Papos de Produção. Pronto, acho que agora eu vou receber um pontinho positivo do Theo, porque eu tô lembrando vocês a depois darem uma curtida, darem uma curtida, darem aquele ativar o sininho,
que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo toda vez o desafio, porque é um desafio, nem sempre o aplicativo funciona, é uma ferramenta nova, são novos recursos, mas a gente tá fazendo o desafio de subir pro canal da Florar Cultura os nossos papos de produção. Às vezes funciona, às vezes não. Então a minha indicação ainda é: venham para cá. Vamos construindo juntos, juntas esse encontro. Porque ele corre sempre o risco de não chegar até o canal Aflorar Cultura no YouTube. Gente, eu tô muito feliz, porque hoje tô, além do desafio, além de estar nervosa, além da exposição, além de falar em rede nacional, diretamente do meu Instagram, para com você, na sua casa, sobre erros, fracassos, eu também tô muito feliz de estar reencontrando várias pessoas que estiveram juntas com a gente, que teve junto com a gente durante o curso. A semana passada a gente finalizou, né, o encontro Papos Produção Colaborativa e Criativa como Resistência, e aí tô bem feliz que a gente esteja agora podendo se encontrar aqui. Por que eu criei uma live Erros de Produção? Opção A, vamos ver se vocês acertam ou erram. Opção A, porque eu amo errar. Opção B, porque quanto mais erro, mais bem sucedida a pessoa. Opção 3, porque eu não sei viver sem me expor. Opção 4, porque eu acho importante olhar para erros. Eu mudei de A, B, C para 4, A, B, C, D. Já errei até as alternativas. Mas a D, que é a 4, poderia ser. Porque eu acho importante e relevante a gente lembrar que fazendo produção, sendo muitas vezes na prática, no fazer, no acontecer, nem sempre com preparo, com todas as referências possíveis, eterno percalço, né? Tem muitos momentos em que a gente vai acertar e errar e não existe um único modelo. Ai, dito tudo isso, bem-vinda Jana Lobo, bem-vinda pessoal de Teresina, obrigada por terem se avisado. Quero já pedir uma desculpa, ó. Alguns erros do dia. Quero já pedir uma desculpa. A gente montou um e-mailzinho lindo para todo mundo que fez produção criativa e colaborativa como Resistência, recebeu o chamado, porque vocês foram ponto de start. Para quem não lembra, quem estava nesse curso, houve um momento que eu disse: nossa, se eu for começar a falar aqui de erros, daria uma live inteira. E houve todo mundo vacionou, né? Falou: sei, faz uma live de erros. A opção 5 pode ser a E, pode ser... Vocês estão acertando, todos estão acertando, gente. A opção D, a opção E poderia ser... A opção E poderia ser, porque eu adoro rir do erro dos outros, dos meus erros, e a opção F poderia ser nenhuma das alternativas. Mas sim, é a opção D. Eu comecei a fazer produção, como as pessoas sabem comigo, eu sou atriz, formada em artes cênicas, aquele curso que eu espero que ainda continue a existir, sabe? Curso de artes cênicas, bacharel em artes cênicas? Pois bem, sou formada em artes cênicas, bacharel em artes cênicas, e a produção foi entrando como sobrevivência, como existência, como urgência e como modo de estar no mundo. Eu fui, assim, passo a passo caindo a ficha também da dimensão política, social, também da dimensão de articulação e da dimensão artística que é fazer produção. Se hoje eu defendo insanamente e vorazmente que produção é arte, produção é criação, que eu sou uma artista no campo, na atuação da produção, nos bastidores, isso também foi aprendizado, sabe? Suassuna diz que tudo o que é ruim de passar é bom de contar. Pois é, dá muita contação, né? Quando a gente conta esse lado também. Meu irmão me mandou uma frase hoje que eu falei: um beijo pro meu irmão, agora eu vou ficar igual o show da Xuxa. Um beijo pro meu irmão que tá lá no Pará, pra minha família que tá lá no interior de São Paulo, que eu não vejo há muitos meses. Meu irmão me mandou, quando eu falei que eu tava nervosa com essa live, ele falou: pois então use a minha frase. Ele falou que é de autoria dele, mas juntando tudo isso que a gente tem de várias referências. Erros são erros, enquanto não aprendemos nada com eles. Pois quando aprendemos, eles se tornam aprendizados. E ele fala que ele usa muito, ele é um gestor ambiental, ele trabalha nas comunidades ribeirinhas pela Calha Norte, no norte do nosso país, né, no Pará. E ele fala que ele usa muito, ele tem que usar muito disso na mediação
das relações dentro das comunidades. E a gente tem que usar muito a mediação, e a mediação de relações, a mediação em equipe e várias questões dentro de produção cultural, certo? Gente, lembrando que hoje é quarta-feira. Para quem acompanha os papos de produção, quarta-feira é o dia do palco aberto. Quarta-feira é o dia de live encontro. Então eu vou expor aqui um tantão, um tiquinho ou alguns erros, mas eu agradeço se outras pessoas também pegarem o microfone. Eu só quero, assim, impulsionar que vocês também usem disso, deste espaço e desse território. Isso é uma dica. Dica 2. Não é terapia. As milhões de erros meus já foram para terapeuta. Nesta quarentena, não preciso ainda intensificá-los ainda mais. Eles já foram muitos e muitos. Como eu disse, eu comecei a fazer terapia em 2014 por causa da produção. Algumas vezes eu já falei isso também no curso. Foi num período de um projeto muito grande, de um projeto de uma dimensão intercontinental, literalmente, de um projeto entre países, com projeção ao vivo, com muitas mídias, com equipes enormes. Foi ali que eu me deparei constantemente com inúmeros erros, e numa dimensão que me levou a realmente precisar começar a terapia, começar a tratar algumas questões de saúde também que a produção estava me gerando. De lá pra cá, é uma longa trajetória aí de autoconhecimento e de busca e de fazer também com que cada um dos erros seja um motor para outros impulsionamentos. Eu fiz uma listinha dos meus erros, eu vou mostrar pra vocês, pra gente só pra ir esquentando. Mas eu desejo que vocês também possam colaborar com tudo isso, tá? Então bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Tô feliz que esse tema intrigou, trouxe várias pessoas que já acompanhavam, outras pessoas que estão aqui talvez pela primeira vez, e muitos que estiveram juntos no curso Produção Criativa e Colaborativa como Resistência. Então realmente, obrigada por esse reencontro. Também quero lembrar vocês que essa semana é a semana do trabalho. Vocês lembram que sexta-feira a gente tem um feriado, dia 1 de maio, 1º de maio, dia do trabalhador? E como estão os trabalhadores da cultura? Essa também tem sido a nossa provocação da semana toda. Na segunda a gente já teve de convidadas, a Maria Marighella, que está na Bahia, e a Fernanda Azevedo aqui em São Paulo, na capital, que está muito à frente aí nas lutas, na militância e no trabalho, em toda a frente parlamentar pela PL 253 SP 2020. Então essa é uma semana que tem este enfoque também, tá? Vou falar hoje de erros, mas um dos nossos grandes erros é como a gente não se responsabiliza enquanto agentes políticos. Eu vou errar muito concordâncias, verbos, palavras, é capaz que eu invente palavras hoje, porque eu tô nervosa. Foi ótima a live da segunda. Isso, segunda foi com a Maria Marighella e foi com a Fernanda Azevedo. A gente explicou também passo a passo de como todo mundo acompanhar aí a luta pela PL 253 SP 2020 SP. E na sexta-feira, dia do trabalho, a gente tem uma live especial sobre e os trabalhadores da cultura, com a Tish Viana, que tem um barracão teatro em Campinas, e que é uma grande ativista militante, um exemplo, e uma mulher que nos impulsiona a agir, a entender o nosso papel de agentes políticos. Dito tudo isso, feito o convite, obrigada. Alepocaia, quero você ainda aqui na live comigo, hein? A gente tá aqui, tem algumas pessoas que estão acompanhando todos os papos de produção, praticamente desde o primeiro. Tá parecendo uma rave, como 30 anos em 30 horas. 30 anos em 30 horas. Já vou falar um erro. Sabe esse projeto que eu já contei pra vocês algumas vezes, e alguns aqui são de Campinas e já acompanharam? 30 anos em 30 horas. Teve um êxito muito grande, teve uma equipe incrível trabalhando. Mas sabe como ele terminou? Com os atores do Lume, né, que eram os atores que estavam comemorando 30 anos, eles juraram, eles prometeram que na festa de 40 anos eles querem comemorar em 40 minutos. Foram muitas horas, foram exaustivas, e por mais que toda a equipe tinha 8 horas de descanso, 8 em 30 horas, por mais que toda a equipe tinha 8 horas de descanso em 30 horas de
produção, mas a Fernanda tá aqui como uma das que participou desse período, pra mim não me deixar mentir que foi tudo muito bem acordado. Mas como foi dito toda a equipe, mesmo tendo 8 horas para poder descansar durante os 30 anos em 30 horas, a adrenalina era tão alta, a Marina Franco também tá aí pra certificar que todas as minhas palavras são reais. Tão alto, mas tão alto que foram 48 horas sem dormir. Eu passei 48 horas sem dormir. E isso entra num dos meus erros aqui, ó. Eu fiz uma super lista em projetos. Eu sempre faço apostas muito ousadas. Também tem um erro meu. Sou um pouco megalomaníaca. Sim. E tudo isso gera problemas com equipes, às vezes. Por mais que eu trabalhe e me dedique insanamente a estudos de como trabalhar com equipes colaborativas, cada uma tem um limite. E tem também, às vezes, as questões que ficam claras e as que não ficam claras. Então, eu tenho consciência e dedicação sempre a estar melhorando. E aqui eu fiz a minha lista. Olha o tamanho da minha lista, gente. Olha só. Eu gastei todas as cores de post-its imagináveis hoje. Mais um pouco, ó. Precisei usar caixinhas, precisei fazer bilhetes para mim mesma, precisei de giz, precisei de muita coisa para produzir esse encontro de hoje. E aí eu fiz erros assim, erros ligados a questões de relacionamento, questão social, erros ligados a questões comigo mesma, erros ligados a equipes, erros ligados a projetos. E aí eu parei porque eu vi que meu filho começou a usar o caderno e que isso iria longe demais se eu continuasse. E aí comigo mesma, eu posso garantir que quase 90% de tudo que tá aqui já foi parar em terapia, tá? Tá bem pago, bem gasto o meu dinheiro. A minha parte de erros em relacionamentos sociais, eles podem ir ampliando bastante. Com projetos, vai ter especificidades em cada um dos projetos. E com equipes também vai ter especificidades em cada um dos tipos de equipe. Mas aí o Theo me deu um basta, até aqui tá bom, não precisa usar mais nenhuma folha. Opa, voltando. Gente, essa é uma live que pode ser dividida com vocês. Cada uma pode pegar também o seu espaço de fala aqui, hein? Bom, vamos lá. Gente, eu tô vendo aqui a Laura Frank. Laura Frank é parceira de muitos erros, porque afinal de contas a gente fez universidade juntas. Eu posso dizer que um dos meus primeiros erros, como estudante, por exemplo, de artes cênicas, foi sentir demais. A gente tinha uma professora, a Laura tá aqui pra não deixar mentir, Nietzsche Jacon, que logo nas minhas primeiras encenações, ela fala, minhas tentativas, né, eu tentando ser atriz, ela fala, você quer sentir isso tudo? Se tranca num quarto e vai sentir sozinha. Ok? Dito isso, vocês podem imaginar a intensidade da pessoa, deste ser humano, que também traz essa intensidade na produção. E intensidade é uma das questões. Aqui alguém colocou, já vou comentar. Alguém colocou aqui exatamente que porque a intensidade e o desejo também de acertar é uma das coisas que muitas vezes faz errar. Então, um dos meus primeiros anotações de erro foi desejo, foco em acertar demais, autocobrança. Então, porque essas partes comigo, a autocobrança excessiva, também me levou muitas vezes a errar. A parte de confiança excessiva também. Eu confesso que medo em projetos não é a coisa que eu mais sinto. Só que às vezes o confiar muito também me leva daí a errar. Tanto eu confiar muito em mim, como às vezes confiar muito nas pessoas que estão ao meu redor. Porque eu tenho mais a tendência a confiar demais do que a desconfiar. Tá aí a Adriane Gomes agora também, pra não me deixar mentir. Pronto, tá toda well pra poder dizer, essa daí já errou muito na vida. Essa aí já errou desde a universidade. Pronto, agora vocês podem falar por mim, gente. Vamos lá. Obrigada por estarem aqui comigo nesse dia de exposição. Tô até vermelha aqui. Aqui alguém colocou, né? Quero olho no olho. Frase minha, né? A Cacau lembrou. Eu sempre falei muito, eu quero olho no olho. Vamos, gente. Ó, a Laura vê muitos erros no núcleo. Trabalhar em equipe requer muita, mas muita paciência. Teatro é técnico, objetivo. A produção precisa e deve ser criativa e atores produtivos. É difícil. Um dos pontos difíceis, o erro também tá, porque são muitas questões subjetivas. Então uma lista minha de erros tá muito calcada a quando as coisas são tão subjetivas,
que não vão para o campo de conseguir materializar. E eu sempre falo isso e falei isso no curso. A gente precisa sair de reuniões com ação, com questões claras. Mas é recorrente o erro de não estar com as questões claras. E isso gera milhões de problemas em equipe, né? Ai, obrigada, Adriano, por se expor, faz parte dessa generosidade toda. Bom, e aí, alguém me mandou mais algum comentário? Hoje eu tô tão no erro que eu tô até não conseguindo ver, gente. Então vamos lá. Relacionamentos. Vou dar alguns exemplos de erros que eu já cometi. Quem vai entrar para dividir um pouquinho e contar algum erro? Fiquem bem à vontade para entrar, tá? Em relacionamento, eu tenho uma coisa delicadíssima, que é trocar nomes. Coisas de relacionamento. Eu troco nomes. Às vezes eu não sei dar a devida importância, assim, tipo, eu não sei exaltar aquela pessoa tanto quanto talvez ela deveria ou talvez ela gostaria. Isso é um erro recorrente no sentido de que é natural também a gente errar perante as expectativas dos outros, mas tem às vezes pessoas que estão em cargos ou em alguma coisa, então digamos, nem sempre, às vezes eu sou super diplomática, mas tem vezes que eu sou tão íntima, eu acho que eu sou tão íntima de todo mundo, eu fico tão próxima, que isso também leva a um erro às vezes de como calcar, de como fazer, de como se relacionar e esquecer de apresentar. Às vezes eu tô com pessoas de equipe comigo, ou eu tô com pessoas que têm papéis muito importantes pra mim, pessoas que já tiveram, né, em papéis de produção ao meu lado, que são extremamente importantes a cada passo, e aí na hora de conhecer alguém, eu esquecer de apresentar e às vezes eu não conecto até que aquelas pessoas não se conhecem, ou enfim. Já tive várias situações de saia justa por não lembrar, então isso virou um lembrete pra mim, lembrar de apresentar. Às vezes agora eu erro pelo excesso de apresentar pessoas 10 vezes, mas assim, foram alguns anos focando nisso. Tem umas coisas que parecem bobagem, né? Mas não é. Elas levam depois proporções gigantescas, então são coisas sérias, assim. Vocês estão lembrando de alguma exposição de vocês, de alguma coisa? Erros por acertar demais, eu vi que bastante gente tem. É um assunto delicado, né, Má? A Marina já teve comigo sala a sala. E-mail trocado. E-mail trocado, então. E-mail entre... Você vai mandar um e-mail para uma pessoa e aí você copia colando porque você tem que mandar para várias. E aquela delicadeza de arrumar um nome, de dar aquela ajustadinha no parágrafo inicial. Sabe, aquela tipo, para cada pessoa tem uma introdução e aí de repente você vai lá e não faz a introdução correta. Ó, passei a só escrever em rascunhos, dica pra isso. Passei de uns anos pra cá só escrever como rascunho, às vezes escrever offline. Isso eu consegui melhorar depois que eu trabalho mais com notebook, né? Antes eu trabalhava, era da geração que nem tinha notebook, eu comecei a fazer produção naquela época em que eu só tinha uns computadorzão. Enfim, agora, sabe uma estratégia que eu faço? Eu escrevo quase todos os meus e-mails com o Wi-Fi desligado, com a internet desligada. Aí eu releio pra depois eu enviar, sabe? E sim, a pessoa chama um nome e você manda um pra outra. Ou a pessoa te trata numa intimidade, você demora pra entender também. E muitas vezes, já aconteceu comigo, pessoas em cargos importantíssimos, que eu deveria ter toda a relevância aquela pessoa, sabe, tenho, mas na hora escapa. Isso terapia, já trabalhei muito em terapia ansiedade. Já trabalhei, hoje em dia eu já sou uma mulher muito menos ansiosa. Para algumas coisas. Para algumas coisas, né? Estamos falando aqui do campo da produção. No campo da produção eu já realmente diminui minha ansiedade, diminui bastante da minha autocobrança. Tirei como a única prioridade, porque outro problema meu, outro erro, né? Não é problema. O outro erro era aqui, ó, equilíbrio. Aqui, ó, equilíbrio mãe, mulher, profissional. Tava assim, muitas vezes eu colocar profissional à frente de tudo. Isso sempre foi uma questão. É só em alguns campos que eu melhorei a ansiedade, Laura, não em todos. Eu muitas vezes, eu acho que isso é um grande erro nosso, tá? E talvez essa quarentena nos ajude, nos instigue a equalizar, reequilibrar um pouquinho as nossas urgências, reequilibrar um pouquinho as nossas prioridades, vocês não acham?
Porque uma das questões que eu tô precisando refletir há anos, eu venho trabalhando isso, em 2018 foi o marco limítrofo, assim, o limite, o colapso, o momento em que eu decidi mudar radicalmente a minha vida, o marco de mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de tudo, porque é como se tudo que eu vivia tinha colapsado já, assim, sabe, e chegaram numa proporção que eu precisava reescrever um novo capítulo, nova temporada, sabe? A partir da que eu já tinha, lógico, né? E aí foi o momento de eu entender que quantas vezes a falta de equilíbrio entre o meu espaço profissional, pessoal, e aí no meu pessoal eu incluo a mãe e a mulher, e me ver como mulher depois de mãe, tudo isso é assunto para outra live ainda, né? Já é Dia das Mães, a gente pode focar no ser mãe, ser mulher, ser produtora, ser atriz, ser professora, mas enfim. Só de eu entender a dimensão de que a profissão estava tomando a frente de tudo, e o quanto isso era muito desgastante, já desencadeou um monte de questão. Por quê? A partir do momento que eu tomo essa consciência, eu também entendo o nível de cobrança que eu tô colocando não só em mim, mas em todos os meus pares. Porque se a gente põe o trabalho, a profissão, a produção como a minha prioridade máxima, é lógico que as pessoas ao meu redor vão acabar tendo um nível de cobrança, porque aquilo é tão o máximo para mim que vai gerar no outro também muitas questões. Então tudo isso foram grandes aprendizados a partir de muito erro. Isso aqui, tô dando só alguns exemplos desse monte de coisa que vocês viram, né? Essa questão de profissional à frente de tudo, eu me identifico e já estou tentando mudar. É muito difícil fazer isso sem se cobrar ou achar que trabalho menos. É muito difícil mesmo, Jana. Pra mim esse foi o maior limite, eu acho que eu precisei até sair, eu tive que sair da comunidade, do meio onde eu vivia, pela imagem que eu já tinha projetado eu de mim mesma. A culpa nunca é dos outros, é nossa. A imagem que eu mesma já tinha projetado, sabe aquele meu holograma de mim? Eu não me cabia direito mais naquele holograma. Eu cheguei no nível de precisar cambiar tudo para eu poder me redesenhar e me redescobrir. Sabe? Então, assim, é claro que a gente pode viver a mesma coisa no mesmo lugar sem sair da mesma casa, né? Sem sair nem do mesmo trabalho, nem de nada. Todo mundo pode. Eu precisei, né? Sim, mas isso é processo, né? Eu sinto essa ansiedade de produzir gigantes, coisas gigantes no mundo. Exato. Isso tudo é um processo. Tem hora que a gente chega no limite de precisa produzir coisas imensas até pra gente entender, porque é muito também ligado à autoafirmação. Eu vejo que os projetos megalomaníacos que eu fiz, eles estão muito ligados também a um lugar comigo mesma, de eu auto-entender, sabe? E não, eu posso estar fazendo aqui, meu encontro, minha live vai ser tão potente quanto eu posso nunca fazer uma coisa potente. Também qual que é o nosso limite do que a gente pensa como, por bem entre aspas, sucesso? Qual é essa nossa busca incansável de acertar? Gente, só eu tô falando, vocês estão complementando, tá lindo, mas podem também pedir pra solicitar a tela aqui e contar alguma coisa, sabe? O Henrique até complementou, ele falou, já dormi várias vezes no QG de produção em festivais que trabalhei, de tanto que colocava, ainda coloco prioridade no momento do ofício. Total, já vivi muito isso. Uma coisa que tenho feito é tipo um diário pessoal, que preencho depois de cada projeto com coisinhas pra melhorar. É muito libertador escrever os erros, é mesmo, Henrique. Eu também eu comecei a fazer, as pessoas que... quem tava comigo no curso de produção desse ano, no produção... Ai, Bárbara, vou te puxar então, hein? No produção... Ai, qual que foi o discurso? Planejar ao realizar, no Sesc Pinheiros. A gente terminou com que bom, que pena, que tal. Depois que eu comecei a fazer esse formato de avaliação, e às vezes fazer com os outros, às vezes fazer só comigo, me ajudou muito. Aí eu consegui identificar que bom, que coisas que eu fiz que são boas, que coisas que eu fiz que são, né, tipo, que pena que foi assim, que pena que poderia ter melhorado, e que tal, já é pra mim mesma dicas de que tal, e de que tal se você fizesse diferente. Eu vou chamar a Bárbara, que foi uma das que mostrou aqui. E aí, antes, deixa eu só ler, a Lívia colocou, e o pior disso é que as pessoas acham o tempo gasto desnecessário, principalmente a família. Mas sangue no olho, eu sou muito produtiva, às vezes me dou demais para as minhas produções. Eu acho que isso é um DNA, né, de quem trabalha com produção. Porque como eu dei diálogos de produção no Sesc Jundiaí em 2015, não foi? Acho que foi 2015.
E o ano passado eu dei um outro curso, a gente se reencontrou. Enquanto ela vai entrando, eu lembrei de uma ótima, gente. Sabe essa parte aí, ó, Bárbara? Ela tá com erro de enquadramento. Aí, Olá, querida, bem-vinda! Ó, hoje todo mundo pode chamar a imagem de tela, viu? Não fica aí só escondidinho na minha cara, não. Vai, Bárbara, com você um pouquinho. eu quis me expor um pouquinho dessa vez, que uma das minhas dificuldades pessoais é justamente me expor. Eu não posso Ó, foto, eu não posso absolutamente nada nas redes sociais. Porque eu não me exponho, basicamente. E isso é um problema, porque às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo de verdade. E aí, às vezes, eu estou super estressada, as pessoas não entendem, aí eu não falo, e aí, bom. Esse é um problema pessoal, na verdade, é um erro pessoal. olha só, eu sou o oposto, porque o meu erro, às vezes, é falar demais, expor demais como eu estou e ser transparente demais. Então, às vezes, mesmo quando eu não quero demonstrar como eu estou demonstrando. É muito complicado isso. E aí eu tenho uma outra questão que eu falo ainda muito alto. Então eu tinha um certo receio de me expor porque as pessoas sempre me chamavam a atenção. E eu não conseguia entender o ambiente que eu estava. E aí eu falava muito alto em lugares que não tinham nada a ver para falar alto. Então esse autocontrole era nulo. Até que o mundo acaba. Em 2018 eu fui parar na terapia por causa do profissional, pessoal, etc. E aí eu comecei a me retrabalhar algumas coisas. Ao ponto de outros produtores virarem para mim e falar: Nossa, Bárbara, como você é centrada. E eu, nossa, Vitória. E é, gente, a Bárbara é super centrada, muito concentrada. Eu vi essa mulher aí, ó, de 2015 para 2020, 2019 também, um salto profissional que deu, né? A gente se conheceu num processo que estava se formando, abrindo a Sim, produtora, e depois a gente se reencontrou. Ela já estava com a trajetória de produtora em Jundiaí, uma cidade próxima aqui de São Paulo. Fica a dica, fala o nome da produtora, Bárbara. etc. na rua. ETC na rua. Aí, transparência canceriana, total. E aí, é só um casezinho para mostrar como quando eu entrei na produção, eu não entendia porra nenhuma disso, e foi só uma questão tipo, de levar porrada para entender. Eu fiz um job, um trampo de produtora local, assistente, na virada cultural de 2017. E eu tinha o trampo de pegar uma cantora espanhola, do lugar que ela estava em São Paulo, e levá-la para o Sesc Bom Retiro. Até aí, beleza, só que eu não tinha alguns equipamentos essenciais. Por exemplo, meu celular era uma porcaria e eu não tinha aquele negocinho que põe o celular para ver o GPS indo para Uhum. para se localizar. Waze. Isso, eu não tinha. E eu não tinha, na verdade, nem o Waze e nem aquele coisinho que você põe na saída de ar para apoiar o celular. Então eu não conseguia ver o GPS. E na época o meu parceiro tava lá, vira direita, vira esquerda, vira direita, vira esquerda. Peguei a moça, a gente foi pro Sesc Bom Retiro, me perdi. E aí esse meu parceiro, ele não sabia usar o Google Maps na época. Aí ele colocou trajetória andando. A gente foi parar no Uhum. meio da Cracolândia. E eu perdida, louca, tentando me achar, e a cantora atrasada. Foi muito tenso. E aí eu me dei conta de que eu precisava de equipamentos. A gente precisa ter um mínimo de recurso para começar algumas coisas. E Uhum. aí foi aquele checkzinho de olhar a trajetória, perceber o que você está fazendo e sair com antecedência. Essas coisas básicas, que a gente só percebe que é básico quando dá um erro desse. Exato. Eu ia falar isso, que a gente também quantificar se a coisa é pequena, é grave, não é? É depois da dimensão que ela toma. Porque tem Sim, muitos erros que a questão, né, eu tô chamando hoje tudo meio de erros, mas lembrem-se, é tudo aprendizado, mas aqui não é, né, um encontro só terapêutico, não é um encontro terapêutico, é um encontro mais para a gente também poder esmiuçar questões de produção. E é um convite a gente esmiuçar as questões de produção a partir também dos fracassos que nos levam a sucessos. Porque a sim, partir do momento que você identifica isso, seu modo de organização da sua produtora com certeza mudou. Seu modo de com certeza. organização financeira mudou. Eu tenho grandes erros com questões financeiras minhas, nunca de projetos.
Então, assim, nunca tive um projeto, né, que ficou no negativo, nunca tive um projeto que estourou orçamento, nunca tive. O que eu já tive muito é tanta atenção para questões com os projetos, que a minha vida burocrática pessoal é um caos. Mas isso está melhorando. Minha meta para 2020 é grandes melhorias neste sistema. Mas esse lado que você colocou de erros e tudo, e da gente saber quantificar qual é o nosso nível de investimento para cada passo. Acho que isso que a Bárbara trouxe é muito importante, porque é uma bobagem dela falar, né? Tipo, qual tipo de celular, não consigo o Waze, o caminho, o que isso vai me levar, mas que despertou nela a atenção para, opa, eu preciso de um mínimo investimento para que eu tenha algumas prioridades, a minha prioridade é a minha produtora. Enfim, às vezes a gente não está falando de investimento, grandes verbas, não, gente, mas a gente está falando... E outro erro importantíssimo é saber reconhecer, né, todas essas etapas para conseguir ir a mais. Bárbara, super obrigada. História, na boa, eu morria de vergonha dessa história, eu estou me expondo total aqui. Arrasou. E só para fechar, a Bárbara e abrir, se alguém mais quiser vir colocar alguma questão, a Bárbara também falou disso, do que a gente vai muitas vezes se limitando pelo nosso tamanho, assim, como a gente se expressa muito, a Gabi também colocou, né? Às vezes eu me exponho tanto, uma Gabi que está aqui online, eu me exponho tanto que eu inibo outras pessoas de se expressar, tem esses pontos. E eu tenho essa questão, quem já viu, ou quem não viu, possa ver um dia, 4, 5, 4, 3, um passo por vez, que é a minha... Assisti isso. Tô louca pra É meu espetáculo de desmontagem sobre a trajetória de produtora. E nesse espetáculo, um dos momentos que eu destaco é justo isso, sabe? Tipo, eu fui ouvindo numa crescente frequência que eu apareço demais, que eu ocupo espaço demais, que eu coordeno demais, que eu tomo a frente demais, que eu falo alto demais, que eu tenho energia demais, que eu sou feliz demais. Foram sempre numa crescente que eu fui ouvindo várias questões que, por vezes, daí me limitavam em vez de eu me impulsionar. Mas muito obrigada, Bárbara, por dividir aqui. Vou abrir. De me expor. Então põe também aqui o nome da sua produtora para todo mundo lembrar, etc e tal, em Jundiaí, na rua, etc e tal, na rua. Não, obrigada, foi bom te encontrar. Também foi bom. Tchau. Até já, querida. Escreve, falei tudo errado, né? Escreve aí, viu? Errei o nome da produtora. Aí eu tô vendo aqui muitas pessoas falando, meus projetos sempre se pagaram, mas não me pagam, infelizmente. Esse também é um erro. O tempo que leva, às vezes, para a gente identificar o custo e o valor do nosso trabalho. Porém, também é um erro, um outro caminho inverso, quando a gente não sabe quantificar investimento em retorno financeiro. Então, tem os dois lados, né? Tem o erro do que a gente, às vezes, precariza do nosso trabalho, de outras pessoas também, ao redor, e tem o erro do que a gente, às vezes, não sabe valorizar e identificar como investimento. Tem todos esses lados, assim. Eu coloquei mais uma coisa aqui, eu lembrei de uma coisa, sabe essa coisa de trocar nome? Eu lembrei de uma até um pouco mais drástica, trocar nomes de instituição. Isso já aconteceu publicamente? Vou dar um exemplo, um casinho assim, que saiu tudo bem. Mas o próprio Lume Teatro, numa grande apresentação, fazendo uma apresentação na instituição, vou citar aqui os nomes, na instituição no Itaú Cultural, em São Paulo. E no final o agradecimento foi, agradecemos muito ao Sesc, que sempre nos recebeu, nos recebe. Então, assim, acabou virando piada, foi Rio, tava logo do lado, Itaú, Sesc Paulista, tá tudo ali perto, mas poderia ser um momento bem constrangedor, mais do que já foi. Simeone do Lume, teve cenas daí, não fui eu, não foi produção, mas de agradecer a uma cidade estando em outra, sabe? Muitas coisas assim já aconteceram por aqui, não sei por aí. Mas alguém quer trazer algum ponto? Minha lista aqui, ó, só cresce, né? Eu pus aqui, várias vezes eu falo de escuta, mas aí eu também pus, escuta realmente atenta? Esse já foi várias vezes minha questão, né? Será que todas as vezes eu realmente estou e consigo estar com a escuta totalmente atenta? Eu vou trazer a Kalila aqui. Eu e a Débora também vai contar alguma coisa? Ou eu já fez isso de errar a instituição? Eu vou trazer um pouquinho a Kalila para pertinho. A Kalila, para quem tem acompanhado, é uma das que está junto. A Kalila foi uma surpresa para mim em 2020.
A Kalila teve com a gente no curso de produção de janeiro. E é uma jovem, como vocês podem ver, uma jovem mulher muito para frente. Vou chamar a Débora em seguida. Muito para frente, assim, com uma visão e que realmente me trouxe... Boa, vou trazer a Débora para contar erros. E que realmente me trouxe muitos aprendizados conviver com ela. A Kalila tem... Quantos anos você tem, Kalila? Desculpa, vou expor. Hoje é dia de exposição. Eu tenho 19. Então, a Kalila tem 19 anos. Eu tenho 38 para 39, gente. Vou expor mesmo essa idade. Deu tempo de errar, de acertar, deu tempo de fazer muitas coisas. Para quem estava curioso, alguém falou, não sei sua idade. Pronto, tá aí, ó. Um monte de fio branco aqui. E a Kalila tem trazido sempre muitas questões, muitas inquietações. E esse tema de hoje despertou um monte de coisa aí, né, Kalila? Sim, eu queria já falar uma frase, inclusive, sobre erros. É um trecho de um livro. Eu vou deixar aqui o nome dele e o autor. Depois você põe nos stories. Querer o perfeccionismo é um convite para paralisar. O padrão é claro. Você vê um erro e se agarra em querer fazer só o que você já sabe, deixando de lado o risco e a exploração. Isso possivelmente vai te afastar de um trabalho com o coração. E aí você encontra várias razões para procrastinar, porque não fazer é não cometer erros. Então, é muito legal essa live que a gente está fazendo hoje sobre erros, assim, porque traz muito também a importância de errar, a importância também do fracasso. Esse trecho eu peguei em um curso online do Murilo Gun, que fala sobre criatividade, né? E aí ele fala que um dos bloqueios... com esse curso que ela tá fazendo, gente. Assim, sabe? Que nos impede de errar, e é uma coisa que reverberou muito na minha vida, assim. Eu vou contar um erro só. Quando eu me mudei para São Paulo, eu fazia faculdade de administração em Campinas, aí eu mudei a faculdade para EAD e larguei tudo lá para vir trabalhar no meio artístico aqui. E a companhia que eu trabalhava recebeu o convite de administrar um espaço cultural, e a gente ficou um tempo administrando esse espaço e eu tive uma função muito ligada ao financeiro, assim. Eu tinha 2 pessoas comigo, então às vezes por conta dessa pressão de manter um espaço vivo e artístico e vivendo só da arte, assim, eu tinha muito medo de delegar as funções para essas 2 pessoas que trabalhavam comigo. Então eu tinha essa sensação de controle, assim, de querer estar no controle das coisas e não confiar, de delegar funções e não permitir o outro ao erro também, assim, sabe? Centralizar. Eu coloquei aqui. E aí tem sido um aprendizado para mim, assim, e o segundo erro dentro desse também foi que aos poucos a própria companhia entendeu que a gente estava meio longe da nossa missão, assim, talvez uma função muito administrativa de manter um espaço cultural, mas saindo um pouco desse projeto de expansão como companhia também, sabe? Às vezes receber uma função que não te cabe naquele momento. Então, quando a gente resolveu sair do espaço e continuar só como parceiro, foi um passo, assim, muito importante para a nossa independência como companhia. Porque era bom, era um local para ensaio, para realizar projetos e tudo mais, só que a gente não estava mais apresentando com tanta frequência e fazendo realmente essa manutenção da companhia CIEAPA. Isso, eu ia falar que esse erro, gente, ele é tão geral e tão maior do que a gente imagina, que, por exemplo, um erro que eu acompanho muito com grupos daí, sabe? Tem um erro recorrente que os grupos às vezes têm a necessidade, a urgência de ter um espaço físico, só que existe um erro comum em não entender que um espaço gera uma gestão de espaço e um grupo gera uma gestão de grupo. E que, por vezes, um limita o outro. E que, às vezes, isso foi questões mesmo também, erros no Lume. Períodos de, às vezes, priorizar demais a sede e não conseguir priorizar as circulações. Priorizar demais as circulações e a sede não ter o devido cuidado. Então, como administrar com um olhar tão amplo, né, que exige-se uma equipe para uma coisa, uma equipe para outra, e as nossas limitações financeiras também nos levam daí a alguns erros, porque tem muitas questões que não é que a gente quer errar. Foi o que eu falei no começo, é porque eu adoro? Não, mas é porque existem limitações que nos levam a alguns erros. É mesmo. Né? E a Kalila falou uma coisa aqui que me lembrou as próprias lives, esse momento atual. Quanto medo eu tive várias vezes, porque existe uma geração aí de pessoas com ódio às lives. Né? Existe um monte de gente com ódio a isso, aquilo.
Só que várias vezes eu falei, meu, eu não posso, se eu me limitar a experimentar algo que tá me gerando um prazer, um encontro, eu vou errar várias vezes, eu vou acertar. Já errei várias, vocês já viram aqui, erros às vezes de conexão, erros de legenda, erros de falar, apresentar a pessoa, e dá um monte, porque é fazendo que você erra, né? Então, enfim, mas a Kalila tem sido bem parceira também em apoiar para os erros, eu aprender rápido com eles e mandar ver. Kali, super obrigada. Vamos chamar a Débora Obrigada. também. Tem mais alguma coisa que você ficou instigada em falar, amada? É só isso, assim, e ressaltando esse ponto difícil que a gente tem como artista de empreender na arte sem deixar muito a arte levar essa coisa humana de fazer por amor, mas ao mesmo tempo rentabilizando o trabalho e organizando todas essas demandas, assim. Não, ótimo, é bem isso. Isso leva. E é um erro rápido. Às vezes você também entende tão rápido que nem você já se aco e já ressignificou e já conseguiu refazer um acordo. Então, isso acho que é lindo também. Obrigada pela inspiração, pela troca, por dar a mão aqui. Tá? Tamo juntas. A Laura Frank, gente, a Laura Carla, ela destacou uma coisa, ela é professora de UEL e ela é. Um beijo, Kali! Beijo. E ela é formada, a gente é formada juntos, não consigo tirar, sério. E a Laura, ela escreveu, não, eu aprendi na marra a dividir e a compartilhar. Com a falta de funcionários da UEL e o desejo dos alunos, dei abertura e hoje eles mandam em mim. Ela falou. Essa frase já foi recorrente dos atores do Lume, Laura. Eles falam, gente, a gente precisava tão de alguém, e aí veio a Cíntia mandar na gente. Mas eles falavam nisso no inverso. Arrasou, Kali, obrigada, porque realmente você inspirou aqui bastante coisa. Débora, vou te puxar. Gente, vocês viram que essa live voa? É um erro também subestimar o tempo, né? Eu coloquei mais um monte de coisa aqui na minha lista, depois eu vou também transbordando, colocando. Mas quero ouvir um pouco vocês, a Débora. Oi, gente. Tudo bem? Conta aí. Cara, uma vez eu fiz a coprodução de uma peça e que eu atuava também. Primeiro erro. Tipo, já errei de cara aí. Tipo, já fudeu. E aí, a estreia, assim, aquela coisa meio... Tinha um lado super legal, profissional, artisticamente falando, e produção era mambembe, assim. Então era, meu Deus dará, fazendo, produzindo do jeito que dava. Cara, chegou no dia da estreia, o caos, óbvio. Rapaz, eu briguei com fucking todo mundo do elenco. Briguei com as diretoras, tipo, barraco geral. Antes da estreia, tipo, climão. Depois briguei com fucking todo mundo. Hoje eu falo com todo mundo, sou amiga de todo mundo. Mas, cara, eu tava tão estressada com coisas pessoais, inclusive, que eu não tinha resolvido. Segundo não, milésimo erro. Que, cara, assim, eu tava estressada com a minha vida. Eu tava atuando e produzindo ao mesmo tempo, errado. Tipo, e eu não tinha entendido que era uma produção mambembe, entendeu? Assim, que era pra ser uma coisa mais leve, mais solta, porque era o que era. E eu sou egressa do mundo mais corporativo e tal. Então, eu vim que nem Jamanta na descida. Fazer isso aqui tá errado. Gente, assim, ridículo. Mas tudo bem, acontece. Hoje eu falo com todo mundo. Mas, assim, foi um dos motivos porque a peça não foi pra frente depois. Porque, assim, ninguém mais queria, não tinha mais clima pra continuar. Assim, a temporada foi legal, a gente se divertiu pra caralho, foi super bom. Mas, cara, no final a gente não queria mais trabalhar junto. Assim, tipo, não, obrigada, valeu. Aí, assim, rolou um estresse com a diretora. Puta, foi um caos, assim, cara. Foda. Consigo imaginar e consigo ter a dimensão que eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. E alguns momentos em que eu realmente fui daí transitando e ficando muito mais na produção, foi também a dificuldade de equilibrar, atuar e produzir. E ter muito prazer em produzir foi me levando a priorizar a produção. Como Jamanta na descida, as pessoas se identificaram já que eu fui. E me identifiquei também muito com o ponto que às vezes a gente não consegue diagnosticar muito bem onde a gente está entrando e a gente vai com o nosso modo de fazer e a gente vai com o nosso modo de produzir, com o nosso nível de cobrança e a gente não identifica antes. Isso é um ponto, gente, aliás, eu fiquei aqui agora, né, é uma chavinha, assim. Esse ponto de atenção em identificar o onde eu tô pisando e identificar o tamanho daquilo. Eu tenho que fazer esse exercício muitas vezes, assim, recentemente. Antes eu sabia onde eu estava, né? Nos últimos 2 anos que eu não tô dentro do Lume, que eu fui me desligando do Feverestival, tudo sempre é novo, são projetos daí muito mais rápidos. E você tem que ter uma capacidade de diagnosticar as pessoas, a situação, o projeto muito rápido, né? E eu não tinha muito essa mais rápido, Eu falava, porque antes eu fui desenvolvendo. Sim. Ridículo. Exato.
Nossa, maravilhoso. Muito bom, adorei, Débora, arrasou. E, Eu quero ouvir gente, por mais, quero mais. ouvir mais pessoas. Quero ouvir mais, gente. Quem que vem? Quem que vem? Beijo, obrigada pela colaboração. Essa é outra parceira de live, viu, gente? Ela já tá praticamente na equipe. A Débora tá junto, assim. Quem mais vem? Quem mais vem? Quem quer se aproximar aí? Só uma coisa. Até a Júlia pôs, um monte de gente pôs, meu, cagada produzir e atuar. Calma, às vezes dá certo. A gente às vezes precisa também, tem vezes que a gente não tem todos os braços, todas as mãos que a gente gostaria, e nem financeiramente, nem por outros motivos, né? Mas a gente tem que identificar também que quando é uma coisa antes, identificar que se a gente vai passar por uma situação que exige tanto, que vai nos exigir em todas as camadas, onde é que a gente afrouxa as nossas expectativas? Porque se eu vou responder por tudo, né? Se eu vou responder pela produção, se eu vou responder pela atuação, se eu vou por tudo, a gente tem que achar onde afrouxar também um pouco a autocobrança. E isso é bem desafiador. Eu, recentemente, estreiei esse espetáculo de desmontagem com 5 diretoras, 2 orientadoras, 2 produtoras, uma atriz em cena, solo, e várias vezes elas falavam: eu não deixa nem a gente produzir, nem a gente dirigir, você tá? Até tinha gente que brincava, falava: você chamou 5 diretoras porque assim você, né, consegue você mesma criar. Nada, elas foram fundamentais, 4 diretoras e 1 diretor, e todos foram fundamentais, e eu também me coloquei várias vezes só no lugar de, opa, agora eu quero entregar, eu quero estar só aqui, quero estar só na sala, entrega tudo, não vou pensar em tudo, sabe? Achar que tudo pode ser mediado também é um erro. Nossa, é a Ilana, né? Esqueci, a Irabela, a Ilana de Teresina. Achar que tudo pode ser mediado também é um erro, porque algumas coisas não são compatíveis. Exato, já cometi muito esse erro. Eu já me coloquei muito, eu me identifico por já ter me colocado muito no papel de mediar, e às vezes não tem. E às vezes também as coisas tomam proporções e tamanhos acumulativos que elas vão ficando irremediáveis. Então, esse também já foi um pouco um erro meu, entre terminar momentos, né, projetos muito grandes e com já tudo muito no limite, com a minha vida pessoal no limite, com a vida profissional no limite, com as relações na equipe, isso! E o Degarda, grata, obrigada, porque a abreviação não estava... E o Degarda, exatamente, eu me identifico bastante, querida, porque às vezes a gente se coloca também, né, à frente, ou no meio de tudo, para tentar... E às vezes não dá, não tem como. E um outro erro recorrente é porque a gente lida com muitas áreas, né? Com áreas muito diferentes e que as demandas entre todas as áreas são muito diferentes. E nem sempre eu vou ter a capacidade de quantificar tudo que está demandando de cada uma das áreas. Vou começar a me furar aqui. Tem que tomar cuidado. Começa a falar de erro, começa a se culpar também. Então, assim, tem vários pontos, tem projetos muito grandes que eu até hoje tenho que passar várias vezes por avaliações e reavaliações. Tem outros que a gente consegue concluir ali e pronto. Mas o desafio de hoje, eu falei, eu acho que eu já, né, meu maior erro, será que foi criar uma live sobre erro? Porque tudo pode vir à tona, né, as coisas boas, as coisas ruins. Mas o principal foi também esse exercício, não se culpe e aprende com. Então esses impulsos para aprender também me levaram para bons lugares. Uma coisa que eu anotei antes aqui nos meus milhões de post-its, foi que erros também me levaram a planos B, C, D, E, F, G, A, Z, incríveis. Já teve inúmeras vezes que foi por causa de algum erro, ou alguma questão com o projeto, que ele foi parar também numa outra dimensão que melhorou. Aquele mesmo, né? Quem estava no curso do Diálogos de Produção Criativa e Colaborativa, como Resistência, que eu fui contando toda a trama, toda a narrativa, toda a dramaturgia de realizar o PERT, uma celebração de voos e quedas. Um dos nossos erros ali foi, vários erros levavam para opções melhores. Várias questões iam levando para outras opções que iam ficando também melhores. Mas uma das coisas também ali foi, sabe, um erro, subestimar a nossa capacidade de atingir um público gigante. Todos os nossos cálculos nos levavam a prever que a gente tivesse por dia umas 3 mil pessoas. E a gente teve no total dos 2 dias 20 mil pessoas. Então, também tem, né, aquela megalomaníaca, lembra que eu já falei desde o início sobre mim? Pois bem, tem também esse lado, às vezes as coisas tomam proporções muito grandes
e a gente não quantifica. Neste caso, a gente conseguiu, né, lidar com tudo. A gente conseguiu lidar eu vejo vocês e quero ficar conversando. Tá ótima essa live de hoje. Tá um bate-papo real. É isso que eu quero, gente. Que a gente possa se encontrar aqui, bater papo, se colaborar, se construir, que uma frase vai puxando outra. Sabe? Hoje é esse dia mesmo, assim. Então, enfim, mas neste projeto foi o que cada erro ia levando para alguma coisa maior, sabe? E para alguma coisa melhor, no sentido de equalizar. E foi o que fez eu olhar para mim e entender que, calma, respira, você erra pra caraca. Tirei umas férias depois dele, de 1 mês e meio, tinha muitas férias acumuladas. Outro erro, eu acumulei muitas férias, eu me dei. Ao longo da minha trajetória como produtora, eu me dei pouquíssimos momentos de respiro entre um projeto e outro. Essa coisa de emendar uma coisa grande demais com outra coisa grande demais. Lógico, tem pressões financeiras, tem 1000 questões que nos levam a tudo isso. Mas também tem uma ansiedade que levava a sempre emendar uma coisa já muito grande com outra. E eu tenho o erro de me sentir sempre com necessidade de desafio. Isso é o lado bom e o lado, às vezes, também que exigir de si o tempo inteiro estar em desafio, também não dá tempo de decantar um erro, olhar, avaliar, melhorar, sabe? Então, às vezes, aprender a respirar ajuda muito. Gente, a gente tá quase chegando no fim dessa live, vai cair o Instagram aqui e voou o tempo. Ele literalmente voou. Quem tá aqui com a gente já transitou aí, veio várias pessoas hoje. Estou muito feliz de reencontrar vários de vocês. Quero dar algumas dicas antes que acabe. E se alguém quiser fechar com alguma fala, com alguma partilha aí, com alguma experiência, bem-vinda. Quero agradecer a todos, todas, todos que participaram do Produção Colaborativa e Criativa como Resistência, porque foi o que fez surgir e nascer esse encontro de hoje. 2, quero lembrar que essa semana é uma semana importantíssima de articulações, é uma semana, como sempre, importantíssima da gente se olhar e entender o papel do artista na construção de políticas públicas, o papel do artista. Então, dia 1 de maio é o dia do trabalhador, dia do trabalho. Então, como estão os trabalhadores de cultura? O que cada um de nós está fazendo pelo nosso setor? O que a gente pode fazer? 3, a gente se entender como agentes políticos, agentes sociais, agentes artistas. 4, eu vou ter várias coisas assim para falar, né? Eu provavelmente vou fazer mais dessa, porque a gente está com essa quarta-feira do palco aberto, do mic aberto, e agora eu estou querendo fazer a cada vez um recorte e uma temática para todo mundo pegar o microfone a partir deste mote. E erros, é óbvio que não cabe em uma única live. Quando eu disse eu vou precisar de uma live inteira para falar de erros, eu estava enganada. Eu preciso de muitas lives para falar de erros. Eu quero também, nesse último minuto, pedir desculpas, talvez, abertamente, publicamente, a tantas e tantas e tantas pessoas que talvez eu errei e não soube nem na hora identificar. Com muitos de vocês, com muitas de vocês eu aprendi, comigo mesmo eu aprendi, e eu aprendo todos os dias. Quem me conhece sabe que uma das minhas músicas preferidas é o que é, do Gonzaguinha, depois vocês podem ouvir, mas principalmente porque eu acredito que somos eternos aprendizes. Eu acredito nessa beleza, eu acredito viver e não ter a vergonha de ser feliz, mas acredito, acima de tudo, que essa alegria também vem desses aprendizados. Quero acertar aqui, não errar, como diz meu filho. Se essa live vai para o YouTube, vão para o YouTube depois, vão em Aflorar Cultura, se inscreve no canal, aperta o sininho. Falou, galera! Espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Eu tenho feito e gosto muito dessa frase, produzir é saber se cercar. Cíntia Margaret, obrigada. Obrigada demais a generosidade de vocês também de estarem aqui. Desejo que esse encontro ele vai ficar no ar mais 24 horas, que ele chegue em outros olhos generosos, em pessoas que estejam abertas a escutar, a ouvir, a se refletir, se reconstruir e se reinventar. Esse tem sido o convite, que a gente se reinvente nesses tempos, que a gente pare também durante a pandemia, e eu garanto que eu tenho parado bastante, por mais que não pareça para as pessoas, né? Mas eu sei o meu parar, esse parar, respirar, reequalizar, pensar as nossas rotas. A gente está num tempo que nos exige rever os nossos modos, não ir só no operacional. Esse ser convite na produção,
Se tem uma coisa que eu sempre fiz, foi um convite à não reprodução mecânica de nada. Isso vem comigo desde o El, vem também da cena, vem como que a gente pensa o corpo de uma maneira orgânica e não só mecânica. Esses são aprendizados que eu carrego aí de Adriane Maciel Gomes, de Camilo Scandolara, carrego de muitas pessoas, professores, mestres, carrego de Lume Teatro, carrego de muitas pessoas um aprendizado a partir do corpo, a partir da experiência do corpo, da necessidade da gente não reproduzir mecanicamente, também vem a minha necessidade, tá dando os avisos aqui de que vai acabar, de pensar